Olá, estamos aqui mais uma vez com mais um vídeo. O entrevistado de hoje é o seu Daniel de Souza Carvalho. E hoje nós vamos saber um pouquinho mais da história dele. Boa noite, me chamo Daniel de Souza Carvalho, sou filho de Bernardo Domingo de Carvalho e Maria Francisca de Souza. Nasci no estado do Piauí, numa cidade chamada Esperantina. Bom, como todos nós já sabemos, o senhor é do Piauí, né? É piauiense. Porém, a sua árvore genealógica, né? Ela é um pouquinho diversificada. Eu queria saber um pouco mais sobre ela, no tocante dos seus avós. Os meus avós, da parte do meu pai, eu conheci, inclusive minha avó é descendente de índio e o meu avô, do papai, ele é descendente de africano. De africano. E você sabe mais ou menos como foi esse relacionamento, como eles se encontraram assim, para ter um índio e um africano juntos, né? O que a minha avó me contava é que os avós dela, a avó dela, inclusive, ela é descendente de índio e ela foi pegue por cachorro. Pessoas que procuravam índio nessa época e aí ela pegaram a avó dela, inclusive disse que era uma índia muito linda, muito bonita e realmente a minha avó é descendente de índio. Mas como assim era capataz? Será para tipo pegavam para escravizar? Eu não estou bem a par, mas não sei se era tipo assim, aquele pessoal de quilombo, né? Ou aqueles caçadores de escravo que pegaram Ou ela, mais ou seja, menos assim, assim que eles acabaram se conhecendo, não foi? com certeza. E como foi essa questão do relacionamento? Quantos filhos tiveram? Aí o meu avô conheceu a minha avó, e aí eles casaram, tiveram um casal de filhos. Inclusive, quando a menina estava com 7 anos de idade, um dia ela estava brincando com meu pai, e aí pegaram um caroço de feijão e ela colocou no ouvido dela, Ela brincando colocou um caroço de feijão no próprio ouvido. no próprio ouvido dela. E aí aquilo inflamou e não teve como minha avó conseguir tirar. E aí a minha avó saiu com um açude, lavar uma roupa, e o meu avô pegou a menina e levou num curioso, né? Na época da comunidade tinha esse senhor lá que o pessoal levava qualquer probleminha assim de saúde para ele, porque medicina nessa época era difícil demais e muito longe, só tinha em Teresina ou Paraíba. E aí levaram, meu avô levou a menina para esse rapaz, ele pegou um arame e começou a tentar tirar. No caso, assim, ele não era especializado na área, não era um enfermeiro, não era um técnico de enfermagem, não era um médico, não era nada. Ele era um cara que se dizia ser um curandeiro, é isso? De maneira alguma, ele não era formado em nada, nesse tempo ele era apenas um curioso. Minha Nossa E Senhora. com essa atitude dele, depois de uns dias, neste mesmo dia minha avó foi lá com eles e aí ela chegou lá, a menina estava chorando muito e o ouvido dela já estava sangrando muito. Aí a minha avó foi e pegou a menina e levou para casa. Minha nossa. O ouvido dela estava sangrando por conta do homem que ficou enfiando um arame no O ouvido para tentar arame tirar o. Minha nossa. positivo. E o que foi que aconteceu a partir daí? Aí após umas 2 semanas, acho que uns 10 a 15 dias, aí eu acho que deu tétano ou outra coisa parecida e certo que a menina veio a falecer, ela veio a óbito. Meu pai do céu, que relato estrondoso. E eu simplesmente fiquei agora, né? Mas eu fico pensando assim, naquela situação, de uma situação assim extrema, né? De lugares difíceis de ir para levar uma pessoa, né? Num hospital ou numa UPA, que hoje em dia a gente tem, porém naquela época era muito difícil, né? Era algo bem precário mesmo. Mas então, a partir daí, o que foi que aconteceu? E aí, depois que ela faleceu, a garota faleceu, aí o relacionamento dos dois entrou em crise. E pelo motivo também da minha avó trabalhar na agricultura, eles moravam na zona rural, e aí ela trabalhava muito, e aí o meu avô não era um esposo tão bom para ela,
Segundo os relatos, ele foi muito cruel com a minha avó. E aí ela chegou a ter problema de saúde, problema sério de saúde ela teve. Quais foram o problema sério de saúde que ela teve? Ela chegou a ter um problema no útero, esse é o útero baixo que eles falam hoje, né? E naquela época eles falavam que era até a mãe do corpo. Aí aquele negócio ele saiu assim para fora, que foi uma coisa terrível. E aí a minha avó, naquele tempo, esse pessoal antigo não queria procurar médico, nem queria mostrar suas partes íntimas para ninguém. E ela continuou com esse problema. Eu fico pensando assim porque o pessoal, realmente, o pessoal mais antigo, né? Eles têm essa questão de não querer tomar uma vacina, de não querer se consultar com o médico, né? Justamente por isso, né? Às vezes, assim, de não querer mostrar as partes íntimas dela pro especialista. Porém, no caso, o senhor me diz que essa questão do primeiro abalo ao relacionamento dela foi por conta da criança que veio a falecer, né? E depois, para agravar mais ainda, veio a situação dela, a relação dela com o marido, e foi aí que acabou, né, ocorrendo a separação. Houve a separação, eu acredito que até por falta de entendimento, conhecimento da causa, meu avô não entendeu e houve uma separação entre os dois. E após isso, assim, como é que ficou a situação dela? Nesse tempo que eles se separaram, a minha avó me contava que ela passou muita necessidade, ela não pôde mais trabalhar e aí a questão financeira dela, ela passou muita necessidade. E aí ela começou a viver dos parentes, os vizinhos ajudando ela para que ela pudesse se alimentar. O senhor morava próximo da sua avó? Na realidade, o meu pai, meu avô e minha avó, eles moravam tudo próximo. De uma casa a gente dava um grito, nas outras duas se ouvia. Então a comunicação era assim, era tudo próximo que a gente morava. Nessa ocasião, qual era a sua idade e também da sua avó? Quando eu cheguei entendimento da situação, eu tinha uns 8 anos de idade e a minha avó me contava a história, tudo direitinho. Aí eu passei a ver e sentir a dificuldade da minha avó. E aí, nesse período, como ela morava sozinha, eu passei a morar com ela, dormir lá com ela, acompanhando ela. O senhor acabou passando a morar com ela, dormir com ela, estando ali com ela. Qual a idade dela durante o período dessa enfermidade? Só para o povo ficar ciente se ela era nova ou se ela já estava numa certa idade. Eu acredito que em torno de uns 27 anos, ela teve esse problema, aí logo separou com meu avô e ficou sozinha, solteira. E eu acredito que quando eu vim ter entendimento das coisas, minha avó já estava com, eu acredito que de 50 já encabeçando para 60 anos. Nossa, que coisa, né? Então, a partir daí, ela recebia ajuda, né? Dos parentes mais próximos. E o seu avô ajudava ela, mesmo separado? O meu avô, ele foi muito cruel para minha avó. Segundo ela me relatava que teve muitos momentos quando eles conviviam junto ainda. Aí ele tinha muita criação, ele tinha muito porco, muita ovelha, bode. E aí ele saía de casa, ele trancava o feijão, o arroz, e o tocinho, né, do porco. E ele temperava a comida com a banha do porco. E aí a minha avó contava que, às vezes, ele passava de 3 dias fora de casa, jogando baralho, outra coisa parecida, e aí aquele que ele deixava para ela cozinhar acabava ali atrás dele, e ele via muito zangado com ela e tal. E aí
contava isso pra mim, que ele foi muito cruel pra ela. No caso, ele deixava alguma coisinha pra ela, ia lá na despensa, trancava e saía, e às vezes passava dias fora, deixando ela só com aquele pouco ali para sustento. Era nessa base, tudo dele Pois era ela já não controlado. podia mais trabalhar, né? Por conta da situação que ela Não estava passando. podia. Cara, é sinistro. A coisa é sinistra mesmo. Até que idade ela chegou hoje? A minha avó, ela chegou, ela chegou a falecer, ela viveu bem, graças a Deus, com 84 anos que ela veio oitenta e falecer. quatro anos. Então ela chegou a se aposentar? Ela chegou a se aposentar, só que antes da aposentadoria, a minha avó sofreu muita necessidade. Tem outra coisa também que quando eu tenho uma lembrança, não sei se eu tinha uns 9 a 10 anos de idade, a casinha que a gente convivia, ela era de palha da minha avó, coberta de palha, as paredes eram de palha, a porta era uma esteira feita da palha do coco, do babaçu. E quando foi um dia, a minha mãe estava de resguardo de uma das minhas irmãs. Inclusive, se me falha a memória, era a minha irmã máxima e estava recém-nascida e a mamãe foi 1 hora da tarde, a mamãe, só muito quente, a mamãe veio lá para casa da minha avó porque era friozinho, né? Era frio, a pintura estava muito grande, aí pegou minha irmã e deitou numa rede no quarto da minha avó. E aí, um dos meus irmãos, mais novo, ele foi e pegou um fósforo e aí foi e tocou fogo na casa. Brincadeira, Minha né? nossa senhora. Ele novinho ali, brincando, acabou acendendo um fósforo e como a casa era de palha, acabou pegando fogo. Pegando Meu fogo. Deus do céu, o que foi que aconteceu? Aí, aí eu tava lá para casa do meu pai, escutando todos os gritos da minha avó e o ronco do fogo, queimando tudo. Aí a minha mãe saiu desesperada correndo, porque ela lembrou que a criança estava lá dentro da Mesmo de casa. resguarde. Ermo de resguardo, ela saiu correndo. Chegou lá, entrou dentro da casa e minha avó estava no terreiro da casa com as mãos na cabeça, gritando, chorando, desesperada. Aí minha mãe entrou, o fogo já estava pegando nos punhos da rede da criança. A mamãe tirou a criança, Meu entrou já Deus. pegando fogo e tirou a criança. E eu me lembro que quando eu cheguei lá também junto com a mamãe, aí eu vi a galinha que estava dentro da casa pulando, saindo na porta e ali mesmo já ia morrendo por causa da temperatura que estava muito grande. Na realidade, não escapou nada da minha avó, queimou tudo, queimou minha rede, que eu dormia lá com ela, minhas roupas, Minha as roupas da minha avó, tudo. nossa. Cara, é algo simplesmente surpreendente demais, né? Esses relatos. Fiquei agora. Aqui ela teve esse problema, depois ela quebrou o braço também, que nós era muito, vamos supor, 12 filhos, né? E aí um corria para um lado, outro corria para outro, aí quando foi um dia, um irmão, ela ia andando, e o irmão meu foi e meteu o pé no meio, e ela tropeçou, caiu, quebrou o braço, até o bracinho dela torto, né? E tudo isso aconteceu com minha avó, mas Deus mostrou que Ele é Deus e é poderoso. Enquanto o meu avô morreu com 70 anos, o filho dela, o filho único, que foi meu pai, morreu com 55. Ela chegou a morrer com 84 anos de idade. Nossa. Graças a Deus por isso. Rapaz, mas moleque é uma peste, né? Rapaz, desculpa a palavra, mas é tocando fogo na casa da véia, é derrubando a véia. Rapaz, mas que. Não, gente. Pelo amor de Deus, né? Tudo isso aconteceu. É, você tinha me contado também que teve um período da sua avó e essa senhora sofreu muito, né? Que ela tava com tanta fome que ela chorava chorava pedindo por um feijão, por um maxixe. Como foi essa história? A minha avó, quando ela trabalhava, aí ela que a sua roça, o seu roçado, ela produzia o feijãozinho dela, o maxixe, a melancia, a abóbora, né?
Ela produzia e atendia a necessidade dela, mas depois que ela adoeceu, aí não tem como. Aí eu me lembro que eu vi um dia minha avó chorando, derramando lágrima, com desejo de comer um arroz novo com maxixe, abóbora, ela chorando e sem poder ter isso na mesa dela. A minha avó ela passou muita necessidade, muita fome mesmo. Eu acredito que naquele tempo a gente vivia abaixo da linha da pobreza. Abaixo da linha da pobreza. Incrível. E quando chegava assim esse período que ela não podia, né, estava passando por essa necessidade, via que não podia mais plantar e também estava na falta de comida, né? Ela se alimentava com o quê? Eu me lembro que de um dia que eu vi a minha avó chorando e não tinha nada para ela comer, e o que tinha na casa dela era um vidro de Periatin, que não sei se era uma vitamina ou era um xarope, eu sei que ele era muito doce. E aí a minha avó tinha um punhado de farinha e passou a comer aquele Periatin com Ele era farinha, meio que um remédio, um era o xarope. remédio. Aí ela derramou numa vasilha, E, colocou e farinha e comeu para comeu. poder dormir de tanta fome que ela estava e não tinha Meu Deus, outra não. coisa para ela comer. Cheguei a presenciar isso com a minha Eu avó. simplesmente não tenho palavras para tudo isso. Cara, são fatos assim surpreendentemente que a gente não deseja para ninguém, né? Mas são fatos bons assim de ser contados para as pessoas ver que e dê mais valor, né, para seu alimento. Ou então olhar, hoje é frango de novo e tá reclamando e toda aquela situação que ocorre em muitas mesas por aí, né? Dê valor à sua comida, dê graças a Deus pela janta, pelo almoço. Se é frango de novo, coma com alegria. Então, na questão dos seus avós por parte de mãe, você chegou a conhecer eles? Da parte da minha mãe, só conheci minha avó. Conheci minhas tias, meus tios, mas eu cheguei a conhecer também um irmão do meu avô, que ele era, ele tinha algo interessante na vida dele. Ele, ele muitas vezes ele ficava assim em um lugar e ele estava conversando com a gente, aí de repente ele fugia da vista da gente. E aí, às vezes alguém estava passando lá na frente, no caminho, olhava, enxergava a frente dele, e quem passava pelas costas não via nada. E aí eu senti uma necessidade ou um desejo de aprender esse tipo de coisa, né? Não, mas era algo que ele fazia, ele ficava invisível. Ficar invisível, o irmão do meu avô. Não, tá brincando. O Verdade, senhor presenciou isso. presenciei isso. Eu acredito. Ele é tão tal que esse meu avô, eu vou contar essa história dele. O irmão do meu avô, o finado de Maurício, ele ele veio embora do interior para a cidade, e lá na cidade ele pegou uma doença e aí ele passou mais ou menos uns 6 anos com essa enfermidade. E tinha dia que a minha tia dizia, não, Maurício não bota até de manhã. Quando era de manhã ele estava bem melhor e tal, e assim foi indo. E aí ele, na cidade, né, na rua, ele ficava sentado no meio-fio. Quem passava lá na rua, na frente, não via ele não, mas quem estava na casa, a minha tia enxergava as costas dele, o vulto dele. Aí ele doente, doente, dando muito trabalho, ele ficou prostrado. Aí quando foi um dia, aí apareceu uma senhora lá e disse para minha tia que ele praticamente já estava morto, ele estava se segurando só nas orações dele. Ele sabia de muitas orações. E aí ele disse, olha, é o seguinte, se você quiser, eu posso rezar aqui, ou falar aqui umas 4 palavras da oração mais forte que ele tem e ele morre de repente. Mentira. Verdade. Nossa, Aí a minha tia falou arrepiou disse, agora. não, não quero isso não, não quero isso não. E depois disso ainda passou aí uns 6 meses, ele morre, não morre, morre, não Vivo morre. ainda. Aí Tipo, a minha tia disse, não, não tem condição não, desse jeito. Aí foi que chamaram a mulher. No dia que ela veio, que ela rezou as orações, meu tio morreu. não, brincadeira. Chamava ele de tio Maurício, irmão do meu avô.
Nesse caso, eu despertei, procurar esse lado aí, mas Deus tinha um plano na minha vida, né? E aí eu cheguei até a observar alguns livros, mas aí o mais forte foi a Bíblia Sagrada, né? Passei a ler a Bíblia e Glória. aí, graças a Deus, eu tive o privilégio de entender que realmente nós temos um Deus Todo-Poderoso que manda em tudo e construiu tudo e Ele é que é Ele quem tem o comando de nossa vida em suas mãos. Esse ar que nós respira, nos dá saúde e tudo está no controle dele. Glória a Deus. Uma pergunta. A sua avó, ela se converteu antes de partir? A minha avó, eu comecei a sair de casa uns 17 anos, por aí assim, que eu comecei a sair de casa mesmo para vir aqui para a região do Pará. Aí no Maranhão, eu conheci a palavra, né, e passei a me dedicar, a servir a Deus, e aí, pelo motivo da minha avó ter passado por um sofrimento tão grande, aí eu conversava com meu Deus e falava para ele, Senhor, eu não tenho prazer em obter a salvação, e a minha avó com tanto sofrimento, perder a sua salvação, sim, tem misericórdia. Aí eu passei a interceder pela minha avó. Eu estava no garimpo, eu intercedia pela minha avó. Eu estava em qualquer lugar, eu estava intercedendo pela minha avó. Nunca esqueci da minha avó nas minhas Gostava orações. muito da sua avó, né? Amava minha avó. E aí quando eu ia visitar a minha família, eu ia lá com minha avó e falava de Jesus para ela, que Jesus era bom e que a vida verdadeira não é somente essa aqui, a verdadeira Deus tem guardado para o ser humano. E aí eu falava do evangelho para ela. E ela ficava só me observando e tal, e aí eu via que ela era difícil demais pelo motivo né, da religião dela, mas ela foi entendendo, aí eu me lembro que eu vim embora. Aí quando eu voltei ao Piauí, eu já tinha a minha esposa. Aí eu fui visitar eles lá, e aí a Miriam conversou com ela bastante, ela já estava ela já estava mais ou menos com uns 70 anos, mais ou menos. Aí eu conversando com ela um dia, eu digo, ô minha avó, eu vou me embora e pela sua idade, eu acredito que a próxima viagem que eu vim aqui, eu não la encontro mais viva. Ô minha avó, e aí ela disse assim, meu filho, eu vou contar uma história para você. Você pode ir tranquilo a sua viagem, que eu vou aceitar Jesus. Eu Glória. vou sair do interior, vou morar lá na cidade, em Esperantina, com o seu irmão velhíssimo, e eu vou aceitar Jesus, eu vou para a igreja. Você pode ir tranquilo que isso vai acontecer. E aí eu abracei minha avó, beijei ela, eu vim embora, mas minha esposa. E aí ela passou a morar com meu irmão, chegou os 80 anos de idade, com toda aquela problemática dela, que eu pensava que o problema dela ia contribuir para a morte dela precoce, mas graças a Deus não. Deus deu vida longa para ela. Eu só sei explicar que a minha mãe, ela é filha de português. Inclusive, a minha mãe era uma loirinha muito bonita. Apesar que da parte do meu avô era negro africano, e aí por isso que eu saí branco assim, porque eu puxei para minha mãe. E, inclusive eu tenho um irmão mesmo, bem moreno, eu tenho um irmão bem moreno. Puxou já para a Do lado família do do meu pai. pai. Na minha infância, eu venho de uma família grande, uma família muito humilde. Nós somos 12 irmãos. 12 irmãos. Nossa, bastante irmãos. E como era que nesse período da infância de vocês, de 12 irmãos, né? Aquela galerinha. Eu imagino assim, aquela escadinha, né? Subindo ali, descendo. Queria saber um pouquinho mais. O senhor tá em qual faixa etária dos irmãos? O senhor é o terceiro, quarto, mais velho, mais novo? Eu sou o terceiro irmão. Hoje em dia, tá todo mundo vivo ainda?
Graças a Deus, está todos 12 vivos, graças a Deus. Ok. E durante esse período, eu quero saber como é que era a situação lá. Olha, a situação de um nordestino do meu tempo, que hoje eu já tenho 60 anos, graças a Deus, era muito complicado, uma pobreza muito grande. Na realidade, naquele tempo, a pessoa pobre era pobre mesmo, né? Que nem hoje, né? A gente vê que naquele tempo um pai de família não tinha um toma gás, não tinha uma bicicleta, não tinha nenhum rádio, a pessoa tinha a possibilidade de comprar. Na realidade, se trabalhava para alimentação, com toda dificuldade, e às vezes almoçava, mas não jantava. Quero saber o que que o seu pai fazia, com o que ele mexia, com o que ele trabalhava para estar sustentando os 12 filhos, né? Eu acredito que para estar dando, trazendo o sustento ali para dentro de casa, ele precisava ter um trabalho bem ativo, né? O meu pai, ele era marceneiro, ele trabalhava com madeira. Me lembro muito bem que naquela época a madeira era difícil demais e muitas vezes eu ajudei muitas vezes o meu pai ir buscar uma árvore. Na realidade não era nem uma árvore, era o galho da árvore ou um tronco. E ali ele beneficiava aquele tronco e fazia um move para vender, para conseguir o dinheiro para comprar alimentação para os filhos. Ele era um homem muito inteligente, mas não teve a oportunidade de desenvolver os talentos que ele tinha, morando no interior, numa zona rural, sem perspectiva de nada, mas a gente sabia que ele era inteligente porque qualquer coisa que levava para ele tinha como resolver. Nem eu me lembro muito bem que o papai consertava a sanfona, tinha vezes que tinha de 4 sanfonas lá em casa para ele consertar. Ele construía violão, fazia aquela regra, né, do violão, do cavaquinho, tudo isso o papai fazia, tirando da cabeça dele mesmo. Nossa. E tipo assim, às vezes as pessoas faziam promessa lá fazia promessa, via a pessoa quebrava um pé, quebrava uma mão, tinha problema na cabeça, e ia lá em casa o papai fazia tudo isso de madeira. Égua, que interessante, né? Fazia uma Ele mão, fazia um pé, fazia uma cabeça. O papai era muito inteligente. era um especialista ali onde na área dele mesmo, né? E você tinha me falado que lá, no local lá, era uma dificuldade muito grande, mesmo ele trabalhando, né, nessa parte, a dificuldade era grande a procura de madeira, é isso? No caso, lá, como lá na comunidade que a gente morava, não tinha mais quase mata. O pessoal desmataram tudo, a maioria era campo. E aí, onde tinha um restante de mata, que era muito pouco, aí de dia eu andava mais o papai e a gente enxergava um tronco de árvore. E aí, quando era de noite, nós ia buscar, porque aqueles vaqueiros, alguém da fazenda não podia ver, dono daquele terreno, não podia ver alguém andando ou carregando alguma coisa que era cadeia na certa. No caso, mesmo sendo um tronco, que para mim é um resto ali, né, que alguém deixou, um tronco qualquer ali, às vezes até pouco, né? Ninguém nem vai precisar daquilo, porém, já era caso de polícia já. Era casa de polícia. Eu me lembro que uma vez o papai me acordou, acredito que poderia ser umas 2 horas da madrugada, e aí ele me convidou, meu filho, vamos ali. Eu não tinha nem jantado nesse dia, tinha tomado só um cafezinho. Aí eu fui mais ele, quando chegamos no lugar lá, aí nesse lugar lá era um lugar meio assombrado, né? E o papai contava uma história que o irmão do pai dele, meu avô, ele tinha um carro, aquele carro de boi que se chama, né, do tempo antigo, e aí esse carro quebrou lá. E aí ele quebrou e ele não teve condição de consertar, e aí ele disse que deu um brado lá e disse que ele queria que aparecesse mesmo um Satanás para ajudar ele lá. E de certo que apareceu um cachorro lá com os olhos cheios de jorrando fogo para todo lado, e de certo que o papai contava isso e lá se chamava carro quebrado.
Minha O nome do moça. setor. E aí eu fui mais o papai para lá, e o papai era um medroso, o papai era medroso demais. E aí ele disse, meu filho, bora pegar ali um tronco, que eu preciso construir uma mesa, que o rapaz veio aqui e encomendou essa mesa, e bora lá mais eu. Digo, vamos, papai. Eu não vim, não lembro quantos anos eu tinha, mas eu já era taludinho. Ah, então eu já sei pra quem eu puxei com o meu medo todo. Aí nós fomos. Aí eu e meu papai batalhamos, arranquemos aquele tronco com raiz, com tudo, né? Madeira já seca, né? A gente conseguiu, e aí eu saí mais do papai, pé dentro e pé fora, carregando aquele toco. Aí o cipó foi e pegou na raiz do toco. E aí, quando eu pensei que não, vi foi o grito do papai, nós jogamos aquele toco no chão e o papai saiu correndo. Eu, mas o que foi, papai? Foi o bicho que puxou. O cipó tinha enrolado O no cipó que tronco. tinha puxado. E aí eu com medo também, digo, não, papai, mas cadê? E o papai assombradinho, o papai era medroso demais, né? E aí, quando eu fui olhar, era um cipó que tinha puxado. Mas aí a gente conseguiu levar e chegar em casa com ele. E quando foi ali com 2 dias, ele lavrando de machado, ajeitou ele todinho. Aí a gente botou no trepeiro e começou a serrar aquele serrotão que chamava de primeiro, né? Você veio muito, mas meu pai serrando aquilo ali. Muito, a batalha é muito dura para sobreviver ali no Nordeste, criar os filhos. Meu irmão é. Árduo, né? Ah, E aí eu acredito assim que a parte mais tensa é na questão de ter os 12 filhos, né? São 12 bocas, 12 só os filhos, fora a mulher e o próprio e ele próprio, né? Então chega aqui 12, 13, 14 pessoas, né? E tem que sustentar todas essas pessoas num lugar muito difícil, né, de estar se mantendo, sem oportunidades. A situação era pegada mesmo. E houve um relato forte, né? Que aconteceu com o seu pai e o seu irmão. Foi isso? a situação do meu pai é muito complicada. Voltando um pouquinho atrás, o papai, quando ele tinha os seus 18 anos de idade, 17, 18 anos, o papai ele trabalhava com fazendeiro. E lá eles trabalhavam, eles tinham uma fábrica de cera de carnaúba. Aí eles pegavam aquela palha, nesse tempo não tinha ainda o maquinário, né, de cortar aquela palha, aí era tudo feito manual mesmo. E aí o Manualmente. papai estava trabalhando, aí quando foi um dia, o papai estava dentro de um quarto, tipo assim, um segundo andar, né? Ele estava riscando a palha, porque aquilo bota a palha para secar, depois você risca ela todinha para ela soltar aquele pó, e daquele pó depois eles transformam na cera, né? Uhum. E o papai riscando aquela palha e tinha muito pó, e aí ele estava com uma lamparina, que era de noite. Ele estava querendo terminar uma tarefa lá daquelas palhas. E aí a lamparina na janela e ele riscando aquilo ali. De repente a lamparina caiu dentro da palha e aquele pó é inflamável demais. E quando pensou que não, o papai caiu dentro daquele fogo. Não acredito. Ele queimou o corpo todinho, o papai. Queimou o corpo quase todo. Aí ele foi, o fazendeiro pegou ele, aí deram um banho nele de leite e assim mesmo levaram ele para Parnaíba, e lá ele passou muito tempo internado, e o papai foi um milagre de Deus. E isso aos 18 anos de idade. 18 anos de idade. Minha Nossa Senhora. Aí o corpo do papai, assim, você via as queimaduras, ele já depois de 50 anos, eu via toda a barriga, os braços Cicatrizes. dele, as cicatrizes e tudo, ainda desse tempo. Aí sim, aí o papai, eh, ele casou com minha mãe, a minha mãe era. A minha avó, pelo motivo de ter uns 6 filhos e não tinha o esposo para ajudar, né? Aí ela foi deu a minha mãe para um cigano. Aí a minha mãe andou muito. Minha mãe, ela andou muito com esse cigano. Aí até que depois de uns. Eu acho que ela tinha uns 7 anos de idade quando a minha avó deu ela para esse cigano. E a minha mãe, depois de uns
eu acho que uns 16 anos, 17, né? Ela voltou lá para nossa cidade, para o nosso município, aí foi que ela conheceu o papai. Conheceu o papai, e aí tiveram os 12 filhos, e houve uma separação, né? Se separaram, e aí minha mãe foi embora para a cidade, a sede do município lá, e o papai ficou lá na zona rural. E aí, esse período a gente já estava já viajando, né? Os mais velhos já tinha estava viajando, estava fora lá do Piauí. E aí o papai passou uma crise muito grande de dificuldade de alimentação, o serviço ficou difícil, a encomenda dos móveis. E o papai passou um período de fome mesmo, de passar de 3 dias, 4 dias sem comer, e só comendo bobagemzinha, besteirinha. E aí o meu irmão chegou a me contar uma vez que eles passaram de 5 a 6 meses sem comer um arroz, sem comer um feijão. E lá para nós tem uma fruta chamada pitomba. Pitomba. E todo dia eles iam colher pitomba na mata lá, tinha uma árvore de pitomba, e eles iam lá e colhia e tomava café pitomba, almoçava pitomba e jantava pitomba. Meu Deus. Aí até que um dia apareceu lá um senhor lá, que era um fazendeiro, um pequeno fazendeiro. Aí ele viu aquela situação no terreiro do papai, tinha uma montoeira de casca de De tomba. pitomba. Aí ele disse, esse povo está passando muita fome. Aí ele foi, outro dia ele veio e trouxe uns 5 litros de leite para o meu pai, trouxe uma farinha. E então tem essa história do meu pai. Nossa, Deus é O pai maravilhoso, sofreu né? demais, mas sempre Deus olha para os seus, né? Com certeza, cara. É igual. São relatos assim surpreendentes. Então, aquela situação ali que eles estavam passando, no caso, eles passaram 6 meses comendo pitomba, sem um arroz, um feijão, nem carne. Não, eu fico pensando assim, Em carne nem se como falava. isso acontece? Como pode, né? Ixi, meu Deus do céu. Ele era o único provedor da casa? Ou a sua mãe também trabalhava e ajudava? E o sustento. A minha mãe, ela era uma mulher muito batalhadeira. A mamãe, ela fazia de tudo para não ver seus filhos passar necessidade, fome mesmo. Então, ela tinha um espírito de comerciante. Ela comprava, vendia. Muitas vezes ela comprava porco, galinha e ia vender em Teresina. E aí ela ajudava meu pai, No sustento dos 12 filhos. sustento da família. E assim, isso conseguia preencher ali para todo mundo? Dava para todo mundo? Vocês passaram aquela fase ali aperreado ou não? Sem aperreio na hora, como é que era? Na realidade, nordestino com 12 filhos, não era tão fácil naquela época. Criar 12 filhos, então não tinha jeito de não passar fome. Muitas vezes a gente almoçava e jantava mingau de farinha. Então era uma coisa muito cruel. Na realidade, era triste, mas e com toda luta, muito batalha. Tinha vezes que eu via o papai tão preocupado que ele começava a escrever assim no chão e nós não entendia nada. Ele tempo de perder a cabeça, entrar em parafuso por ver os seus filhos passando fome. Meu Deus do céu, eu até entendo a agonia, né, que ele deve ter passado ali nos momentos em que 12 filhos, nossa, 2 filhos, 3 filhos, chegar a pedir para o pai, né, um pedaço de pão, um almoço, um lanche. Imagine 12 filhos, né, e ter que sustentar todo mundo e não ter aquilo e acabar oferecendo farinha com, né? Aí daí que vem aquele famoso chibé, né? Filho com a barriga vazia, né? E assim, me conte um pouco mais. Os 12 irmãos, você me contou que você foi o terceiro, né? E então, os mais velhos, os dois mais velhos, eles já começaram a ajudar logo cedo também? A nossa comunidade não tinha perspectiva de vida. Lá, a única coisa que você poderia trabalhar era na roça, trabalhava na roça, trabalhava com esse fazendeiro, limpando o pátio das fazendas. E o papai, ele com esses 12 filhos, nunca quis trabalhar na roça porque nós não tinha terras para
fazer lavroura. Então, o que que aconteceu? O papai botou na cabeça dele que ele nunca ia trabalhar em terra dos outros, porque tinha uma renda, e essa renda era mais da metade do legume que poderia dar. E aí o papai botou na cabeça que não ia fazer isso, e realmente a gente foi criado basicamente sem trabalhar, ajudando ele no que podia, mas não tinha um trabalho. E aí a visão nossa era ir crescendo, chegando aos 18 anos, tirando o documento e cair no mundão. Caindo no mundão. Ok. E com quanto tempo o senhor começou a perceber que deveria trabalhar para estar ali ajudando, para estar, né, buscando coisas melhores para você e para a família? Olha, eu me despertei muito cedo. Eu com 8 anos de idade, eu com uma irmã minha, a gente encontrou uma alternativa de ganhar um dinheirinho, de comprar umas coisinhas pra gente através do mel da abelha. No Nordeste é um lugar rico de mel. Lá tem muita abelha e nesse tempo a gente tirava o mel da abelha, a gente vendia o mel e vendia a cera. Então, era o único recurso que a gente tinha e aí a gente batalhava, comprava uma roupinha, comprava um shampoozinho pro cabelo, um sabonetinho. Essas coisinhas básicas a gente conseguia comprar. Vocês viram que tinha necessidade, né, de estar indo trabalhar e foi que o senhor começou também a trabalhar para os fazendeiros? Eu com 12 anos de idade, aí eu fui, procurei fazenda para me trabalhar, porque lá ou o cara era um grande não, ou ele produzia a alimentação dele, ou ele ia cuidar das fazendas dos outros. Dos outros. E então, nesse tempo, um cara que era bom de correr atrás de gado, que chama-se vaqueiro, o cara tinha uma fama. Ele, as portas se abria para ele, né? Ganhava um pouco mais. As meninas caíam em cima do cara e tal. E aí O eu me cara era o tal animei. aquele Eu tempo, digo, eu então, vou o ser um vaqueiro. vaqueiro bom aqui no Nordeste. Eita, aí ele se animou para ser um vaqueiro. Aí Esse me período animei. aí já tinha já aquela novela lá do Rei do Gado, já Ainda passava? não, o Rei do Gado praticamente foi ontem. E nesse tempo não existia isso, não. Não, E tinha nem outra coisa, televisão. a gente não tinha televisão, a gente não tinha rádio. Tem uma história interessante que lá no Nordeste, lá no nosso município, a água lá era difícil demais. A gente conseguiu uma cabaça de água, você tinha que ir 3 horas da madrugada para a beira de um cacimbão, mas ficava na fila. Aí esperava a água minar para cada um levar aquela porção de água para sua casa. Minha E nossa senhora. aí, o primeiro morador que comprou um rádio nessa época, ele sempre, rádio sempre, que era amarelinho, e aí eles passavam a noite assistindo rádio, quando pensavam que não tinha nego caindo dentro da cacimba, cochilando na beira da cacimba, porque ele tinha passado a Oh, noite assistindo. caramba, aquele tempo era ralado mesmo. E me conta um pouquinho daquela história do caju lá, o pessoal aí tá nos assistindo. A situação do caju é que o fazendeiro, lá os fazendeiros são muito ruins. Nessa época eles faziam questão por qualquer coisa, eles faziam questão, queria botar as pessoas na cadeia por qualquer besteira. Então, toda a fazenda deles, o sítio era cercado de arame farpado. E aí o galho do cajueiro saía fora do arame e aí dava aquele cajuzinho do verão que a gente chamava maturi. Um cajuzinho bem pequeno, rachado, e aí às vezes os meninos, né, a gente criança, adolescente, aí pegava um caju daquele e se o vaqueiro visse, ele enquadrava e ou o pai pagava ou até mesmo poderia ser preso Mas pegavam por nessa época. fome mesmo, por estar com fome, para Por matar a fome fome. mesmo, matar a fome. A situação naquela época era crítica. Ok. Mas aí o que foi que aconteceu? Vocês passaram lá e. Aí a gente passou lá, um irmão meu foi, pegou um caju e aí o meu pai foi chamado para se explicar. O vaqueiro viu, aí o papai se humilhou muito para ele, conversou muito, convenceu ele a ele não falar para o patrão, porque se fala, o papai ia pagar um maturizinho. Então, é a situação que quando eu lembro, Era eu algo humilhante demais, né? demais, demais. Por causa de um simples cajuzinho rachado ainda. Se ele tivesse falado pro patrão, já era caso de. Nossa, ele pagaria como? Ele pagaria com dinheiro ou pagaria na cadeia. A situação era crítica, Ou com trabalho pro próprio fazendeiro. fazendeiro. Ele ia ter que trabalhar um dia, por exemplo, para estar pagando aqui de caju. Mas conforme o que o fazendeiro determinasse, Minha Nossa Senhora, para não ir preso. uma empresa.
Ok. Depois daí, assim, que ocorreu todo, né, esses fatos, quando o senhor decidiu sair de lá, e eu quero saber o motivo do senhor querer sair, né, da sua terra natal e se aventurar para atrás de oportunidades, né, de coisas melhores. Pelo motivo de falta de oportunidade. E sempre eu tive uma visão que poderia ter outros lugares melhor do que o nosso estado, o estado do Piauí nessa época, e principalmente nosso município, que não tinha oportunidade para ninguém. A pessoa ia para a roça ou trabalhar nas fazendas. E aí eu consegui levantar um dinheirinho para pagar passagem. E aí eu tive uma oportunidade, surgiu uma oportunidade, eu vim para o Maranhão. E aí eu viajei nessa época para o Maranhão. Quando surgiu a oportunidade, só agarrou com unhas e dentes. Aí você veio pro Maranhão com quem? Foi com um parente seu? Maranhão é através de um vizinho meu que ele veio visitar o irmão dele numa cidade chamada de Paulo Ramos, no estado do Maranhão. Aí quando chegou lá, você se aventurou atrás de emprego para melhorar de vida. Não, como eu não tinha nenhum documento e aí eu não poderia emprego, aí eu fui trabalhar na construção de tijolos, olaria. Enrolaria. Já com quantos anos de idade mesmo? Nesse tempo eu estava com a faixa de uns 14 anos de idade, Já estava trabalhando lá. Passou quanto tempo ali o período? trabalhando. Eu passei mais ou menos de 4 a 5 anos, voltei para o Piauí e tirei toda a minha documentação. Nossa. Aí nessa época eu já tinha o meu irmão mais velho, estava trabalhando no estado do Pará, lá em Tucuruí, na barragem de Tucuruí, ele estava trabalhando. Aí quando eu cheguei em casa, que ele tinha chegado de Tucuruí, aí eu fui tirar meus documentos para viajar com ele. Aí começou a aventurar com seu irmão. Ok. Daí você partiu para onde? Aí depois que aí eu fui para Tucuruí junto com meu irmão. Fui mais meu irmão para Tucuruí, quando eu cheguei lá, a grande empresa que tocava a obra lá era uma empresa chamada Camargo Correia. E aí eu fui para o escritório e aí fiz todo tipo de exame, eu animado, porque lá depois que começava a fazer os exames para empregar na empresa, aí a gente passava a ter alimentação, né? E aí eu feliz da vida e fiz todos os exames, deu tudo bacaninha. Aí quando fui receber o resultado, para feliz da vida para fichar na empresa, aí eles estavam precisando de pessoas para trabalhar num setor que chama buracão, que é onde eles faz a base do concreto para colocar a turbina, né? Se não me falha a memória. Ele era muito perigoso, então tinha que ser uma pessoa de, né, um peso bacana. Se eu não estou enganado, era faixa de no mínimo 60 quilos. A pessoa tinha que ter para trabalhar lá. Tinha que ser um E no grosso meu caso, deu calibre, né? 40, eu dei 40, eu estava com 46 quilos, aí fui reprovado, não fichei na empresa. Fiquei Nossa muito triste. senhora. Era o meu primeiro emprego. Aí não conseguiu ser fechado Não por falta consegui. de peso, de força. Porque também era bem novinho, Era né? bem novinho e bem magrinho, era um adolescente. A partir daí, então, o senhor foi percorrer de olho em outras oportunidades? Aí eu me empreguei em outra empresa, numa terceirizada, trabalhei lá uns 6 meses, e aí com 6 meses eu pedi conta para mim ir para Serra Pelada. Aí que chega a história da famosa Serra Pelada, né? Pra quem não sabe, Serra Pelada tem uma minissérie justamente com o nome, né, da Serra Pelada que conta um pouco da história de lá. E, cara, lá é brabeza. A série por si fala. E eu quero saber como foi a sua experiência dentro da Serra Pelada. O que foi que ocorreu, como foi que aconteceu, se eu conseguiu ouro por lá. A Serra Pelada eu tive lá em 82. 82. Então, estava no foco do No ouro, auge do ouro no lá. auge do ouro, mas quando eu cheguei lá, eu não me adaptei lá, porque tinha muita poeira, e muita gente, as pessoas não tinham respeito pelo outro, e aí eu cheguei para um barranco de um senhor lá, e lá a gente ganhava carregando aquele saco de terra, De então terra. o máximo que a gente poderia carregar era 4 pás de terra. Lá já tava todo aquele buracão, já era aquela cratera Tava. imensa. Inclusive, eu subi naquela escada que se chamava Adeus Mamãe. Aquela escada se Aquela chamava Deus escada, Mamãe. entendeu? E Ok. porque ela era muito perigosa. Então, eram duas filas de garimpeiro. Um subia, outro descia na mesma escada. E aí a ponta dela ficava balançando na beira do barranco. Era uma corda amarrada na ponta dela lá.
para distante do barranco, e aí a gente subindo, ela ficava balançando, aí o pessoal Com um chamava Deus do mar. saco de terra nas Nas costas. costas. Meu Deus do céu. E era centenas de metros, né? Para quem não sabe, a gente vai deixar uma fotinho aí de como era essa escada, né? Algo surpreendente. Aí eu trabalhei lá 2 semanas. Eu trabalhei lá e aí tinha muita gente doente, muita gente com pneumonia, poeira, e aí eu me achei muito corajoso ficar lá. E outra coisa, lá nessa época, a Polícia Federal era em cima, porque as pessoas tinham que ter a carteirinha de garimpeiro, e eu entrei lá, tipo, clandestino. Clandestino, E nessa época lá se chamava de furão. Então eu não estava lá dentro legalmente. Aí eu legalmente. não achei viável ficar lá. Eu trabalhei 2 semanas e aí fui-me embora. Mas lá o senhor deparou com algum ocorrido, porque lá de vez em quando um morria, né? Era na bala, com o negócio era feio mesmo lá. Não, lá quando as pessoas não morriam com acidente dentro dos barrancos, eles vinham pelo motivo de ter muito ouro, aquela euforia muito grande, todo mundo armado, aí eles vinham para uma cidade chamada Trinta. Aí lá morria muita gente, era muito perigoso. E lá era tudo no ouro, né? Vocês queriam comprar um alimento, pagava no ouro ali, né? No Na ouro. pepita. Tudo era no ouro. Ego aqui, louco. E depois daí, então, o senhor continuou trabalhando com ouro ou não? Desistiu ali e foi atrás de outra coisa? Não, eu continuei. Quando eu voltei da Serra Pelada, aí eu fiquei na região do 30, que hoje chama-se Florianópolis, né? Se eu não estou enganado. Florianópolis. Aí a região toda lá, ela é cheia de minério, né? E então, uma grota daquela, a gente trabalhava. Aí eu fui trabalhar numa grota chamada Lajinha, trabalhar lá. Trabalhei lá um bom tempo. Ok, trabalhou na Lajinha, né? E depois daí, como eu quero saber como foi que chegou a história de que o senhor chegou a virar, como é que eu posso falar, dizer, gerente de uma draga, não é isso? Essa época, eu já estava no estado de Rondônia. Já foi em Rondônia isso Foi em aí. Já tinha Rondônia. que idade mais ou menos? Eu acho que nesse tempo eu já estava com. Eu tinha 20, a faixa de 20 para 21 anos. Égua novinho, né? Novinho, estava em Rondônia. Estava Cheirando no a Rio leite. Madeira, Rio do Ouro. E aí, como é que foi? Me conta essa história, porque o pessoal Lá, fica curioso aí, né? lá no Rio Madeira foi interessante. Eu trabalhava. Antes eu trabalhava na lanchonete lá em Porto Velho, no terminal rodoviário, eu trabalhava na lanchonete. E aí os meus colegas saíam e iam pro garimpo e quando voltava era com ouro, Era era cheio da comprando grana. carro e aí disse, eles me tratavam por Piauí. Piauí o lugar é o ouro, é o garimpo. E aí eu me animei, eu digo, rapaz, aqui tá fraco demais, eu vou pro garimpo. Aí chegou no garimpo, se deu bem. Como foi o sistema? De outra coisa para chegar a ser o gerente, a subir, tipo, se tem um cargo, como é que é? A situação é o seguinte, muitas vezes as pessoas pensam que as coisas acontecem de uma hora De para uma hora para outra, outra. e na realidade não é. Você tem dificuldade de conseguir as coisas, com luta, com batalha, e não desanimando. Quando eu cheguei no garimpo, eu passei muita fome lá no garimpo, e no garimpo eu fui para Rondônia, cheguei lá em Rondônia, eu estava trabalhando numa lanchonete no terminal rodoviário de Porto Velho. Nós era uma equipe de. Nós era 6 trabalhando na lanchonete. E tinha mais um restaurante que tinha 4 garçons. E aí os meninos, aí surgiu a fofoca do garimpo no Rio Madeira, né? Que nos anos 75. Fofoca muito grande, era ouro para todo lado, era nego estribado comprando carro e aquela fofoca grande. E aí os meus colegas foram, né? Aí foi garçom, aí foi um rapaz que trabalhava comigo na lanchonete. E quando nós trabalhava lá, e muitas vezes ele dizia, Piauí, fica aí no balcão aí que eu vou ali no banheiro. Eu já sabia que ele ia levar um pedaço de bolo, ou uma maçã, ou uma pera para comer lá Pra comer lá escondido, porque escondido. o gerente ficava nos observando, né? Aí tá, e ele não era uma amizade boa. Aí ele foi pro garimpo, né?
Eu fiquei. Aí depois de um tempo eu digo, não, ganhando esse saláriozinho aqui, enquanto eu vejo muita gente estribado aí, eu vou pro garimpo. Trago uma situação melhor. Aí eu fui pro garimpo, quando eu chego no garimpo, aí eu. E quando a gente está sem o trabalho, a gente chama que a pessoa está rodado, né? Aí eu estava rodado lá e aí eu estava com 2 dias sem me alimentar direito. E aí eu cheguei umas 10 horas no restaurante, aí eu vi o meu colega que trabalhava mais eu lá na lanchonete. Aí ele me viu, ô Piauí, animado, ele sabia que eu era crente, né? Que eu era evangélico. Aí tá, e ele não gostava de evangélico, né? Mas só que até então ele não tinha me falado nada. Aí eu cheguei para ele como amigo, né? Ele estava bebendo, tava a mesa cheia de cerveja e muito tira-gosto, carne de porco lá, tudo muito tira-gosto mesmo. Eles Tava eram farto 4, lá. tava fácil lá. E eu tava com os olhos tristes de fome, Fome. barriga doendo, correndo aquele vento frio nos meus olhos de fome. Aí eu cheguei para ele, falei para ele, ó amigo, rapaz, eu tô com 2 dias que não como. Hoje eu já não, nem café eu tomei. Já era 1 hora da tarde. Isso aqui era tarde. Eu tava mesmo naquela. Tanta fome. Aí ele foi e falou para mim, disse, não, é o seguinte, aí eu falei para ele, dá de tu pagar aí um prato de comida para mim, macho, que eu tô com muita fome. Com 2 dias sem comer direito, só tomando um cafezinho, comendo uma bolachinha. E eu não tava com nenhum tostão no meu bolso, eu tinha acabado já, que eu já tava com uma semana rodada. Aí ele olhou para mim e disse, Piauí, é o seguinte, eu não vou pagar almoço para ti não. Se tu quiser beber com a gente, quiser tirar gosto com a gente, tudo bem, tá liberado para você. Mas almoço não vou pagar não. Aí eu fiquei assim triste olhando para ele, né? E aí ele foi e disse assim para mim, tu sabe por que que tu tá com essa vida miserável assim, rodado, sem trabalho, sem nada? É porque tu é crente. Ele falou isso pro Falou senhor. isso pra mim, é porque tu é crente, por isso que tu tá nessa miséria aí, desse jeito, porque tu é crente. Quando ele falou isso, aí aquilo me baixou uma tristeza tão grande, um calafrio. Aí tinha uns caminhão velho assim, né, na frente do restaurante, eu fui pra lá, saí devagarinho ali, morto de vergonha. Falou Meu na frente dos Deus do colegas dele. céu. Aí eu saí assim numa tristeza e aquela vontade de chorar. Aí eu cheguei ali perto dos caminhão ali, aí não teve jeito, as lágrimas caiu, né? E aí eu digo, Senhor, tenha misericórdia de mim, Pai. Eu, num sofrimento desse, tenha misericórdia de mim. Mas eu não vou ceder, eu não vou de beber e não, não, não. Não vou fazer isso não, Senhor. Eu sei que você é grande, você é maravilhoso, eu confio no meu Senhor. Aí eu saí caminhando assim, cruzando assim a pista, lá era a pista era muito larga, né? E aí era tipo assim, a corrotela de garimpo. Aí eu cruzei para o outro lado, que tinha mais outros comércios lá, e quando eu ia cruzando, escutei, foi um carro roncando perto de mim, um sonzão alto. Aí quando eu olhei, era o garçom. Aí o garçom, Que trabalhou na lanchonete com o senhor. não, que trabalha no restaurante. No E nós restaurante. não tinha nem amizade, apenas era oi, era como é que Só de tá vista bom, de só de conhecer. vista, só. E aí ele parou, Piauí, o que é que tu anda fazendo aqui? Eu digo, não, eu vim pro garimpo, macho, a fofoca tá boa aí de ouro e eu tô aqui. E ele disse, mas rapaz, então entra aqui dentro do carro, rapaz. E aí mandou eu entrar, eu entrei. Ele disse, aí eu não eu quero trabalhar e eu tô rodado. Ele tá vendo comer hoje? Eu digo, não, moço, eu tô aqui com a barriga aqui em desgrama, de tanta fome, não comi hoje nada. Aí ele foi e disse pra mim, não, agora tu vai comer, hoje tu vai comer, não esquenta a cabeça não. Aí ele tava com uma mulher, o somzão roncando e um litro de uísque dentro. Já falou pra ela, olha, ele é cristão, não ofereça bebida pra ele, que ele é cristão. Olha o respeito que ele teve por mim, né? E Nossa, aí de alguém ele, que o senhor menos esperava, né? aí ele foi falou pra mim e disse, olha, é o seguinte, eu vou arrumar um trabalho pra ti, tem um amigo meu aí de uma draga, e quando for em 5 horas da tarde nós vamos ali pra churrascaria fulano de tal, e aí você vai comigo, eu não vou te largar mais não, pode ficar dentro do carro aqui com nós. E já era umas 4 horas da tarde, mais ou menos. Aí tá, aí a gente foi pra churrascaria, quando chega lá, o patrão dele chegou, aí eu sentei na mesa, ele sentou na mesa, ele pegou, me apresentou pro amigo dele, né, o dono da draga.
E aí em seguida já vi os pratos para a mesa e eu tava lagrimando, né? E a fome em cima. E a gente se serviu, aí vem aquele espeto com aquela carne bem amarelinha de Nossa. gordura, bem vermelhinha, e eu só vi o cabo descer assim a faca ali, derrubar aquelas mantas de carne dentro do meu prato, e eu comendo ali. Meu Deus do E cada céu. bocado que eu dava, eu glorificava a Deus, e agradecia a Ô, Deus, e de glória. certo que eu enchi minha barriguinha. Égua, que bênção, né? Para ver que tudo parece que vai decorrente assim conforme os planos de Deus mesmo, né? Não tem como a gente desviar daquilo, né? E aí eu comi bem, graças a Deus, e ele feliz da vida, o cara me deu a mão. Ele disse pro dono da draga que eu era bravo, não sabia trabalhar, mas que eu era muito esforçado, batalhador. Aí o cara olhou para mim e disse, "Não, eu quero ele." De lá já saí com o patrão pra draga, feliz da vida. Nossa, que legal. Aí nessa draga, com esse patrão, tinha uns garimpeiros eram muito preguiçosos. E a draga dele é uma tal de Semi. Ela tinha 40 lances de 12 polegadas. E aí era um guincho. A gente trabalhava bacaninha nela. E aí os caras tinham uns preguiçosos quando era negócio de 1 hora da manhã. Aí ele não queria trabalhar, me botava para trabalhar. E aí o gerente da draga foi embora. Aí o dono da draga foi embora. O gerente ficou e o gerente tinha uma namorada muito linda e ela se agradou de mim. Tipo assim, para fazer amizade, né? Ela gostou de mim, conversava comigo, tinha cuidado comigo. Aí ela me observava. Aí os caras iam dormir e deixavam e eu mandava, eu querendo aprender e trabalhando. Quando fomos despescar, aí deu tantas gramas. Aí os caras, não, o brabo aí não vai participar da produção, não, Da porque divisão lá. ele tá aprendendo da divisão do ouro, da Ou porcentagem, né? Aí ela disse, não, não. Ele vai participar, que eu estou sempre vendo ele trabalhando direto, 1 hora da manhã, 4 horas da manhã que ele vai dormir. Não, ele tem que participar. Ela chamou o namorado dela, que era o gerente da draga, e disse: não, o Lourinho vai participar. Pode dar a porcentagem dele, que ele tem trabalhado demais aqui. Aí mais uma vez eu glorifiquei. Obrigado, Senhor. rapaz, legal, né? Sempre com a observação divina ali, né? Pega muito bom. E aí? Depois daí, Aí, como eu já tinha aprendido, já sabia a manha do trabalho, né? Aí estava meio fraco. Aí outro patrão foi e me convidou para ir para outra draga mais sofisticada, chamada escariante. aí, Essa você trabalhava sentado numa cadeira, que nem eu estou aqui, e aí você ficava todo, era hidráulica, bicho. Aí eu ficava só no comando ali, coisa mais boa do mundo. O maior emprego que eu já tive na minha vida, que eu gostei demais. E aí já entrei em produção, mas já de outro dono. já era outro dono. Era outro dono. Uma pergunta aqui, voltando um pouquinho. Qual foi dessas que o senhor tentou ser mergulhador? Porque tinha ali aquela draga de mergulhador. Ou ainda não é aqui, é mais na frente. Não, essa aí já foi antes de eu ir para Draga. Antes de eu ir para Draga, eu passei por um processo de mergulhar. De mergulhar. Não era Draga, chama-se Baus. Balsa, Mas isso. aí eu ia morrendo afogado, porque tinha uns 60 metros de profundidade e eu não sabia ainda mergulhar. E aí a gente usa aquela chupeta, né, a máscara. E aí eu não soube controlar o ar. Mas colocava aqui na boca, aí tinha que saber respirar só pela boca, né? No caso, vocês desciam e alguém ficava em cima controlando por cima. A gente tem um Enquanto mangueiro e uma chupeta. A gente chama chupeta que a gente coloca na boca e aí você chupeta. tem que expirar por ela. Aí, no caso, vocês levavam um cano que ficava fazendo raspagem num solo, lá no fundo do mar, do rio. O cano para mandar o material. No caso era 6 polegadas. Nossa. E nesse E caso ficava eu muito tempo ali no fundo? ficava 4 horas. Ixi, Maria. Mas Mandava. com tudo isso de profundidade, se desse errado lá no cano, voltava mais. Muitas pessoas morriam, porque qualquer complicação com falta de ar lá dentro, morriam. Lá embaixo. Minha Nossa Senhora, Deus me defenda. Aí não se deu bem, não conseguiu Não, aí eu não controlar. gostei porque eu ia morrendo afogado. Não morri porque não era meu dia, mas eu tenho um cinto, que a gente anda com um cinto de 8 quilos na cintura para ficar lá embaixo, né? Embaixo. E aí Manter eu o peso, né? soltei e eu fui sair fora da balsa mais ou menos uns 60 metros. Longe da balsa. Longe da balsa, eles me puxaram, bebi muita água. Peguei na balsa, eles me deitaram e eu, muita água para fora. Nossa, que história, né? Aí eu vi que não era para mim, não me animei. Aí foi que eu fui procurar as dragas. Ah, entendi.
Tá, voltando na segunda adaga, que era a hidráulica zona, que o senhor tinha gostado. Ficar controlando ela, o senhor chegou a virar gerente nessa balsa. Nessa balsa eu me tornei gerente dela por mostrar uma grande coragem. Eu dei uma demonstração de ser um cara muito corajoso. Existia muito crime lá. Lá se matava a pessoa por brincadeira. E às vezes na beira da praia amanhecia de 6 pessoas mortas, garimpeiro, briga de dentro mesmo lá no garimpo por causa de apoitar a balsa. Apoitar você pegar a draga e apoitar do lado da outra. Às vezes o cara está em cima numa Do boca de ouro. trabalho lá em cima do ouro. E aí a gente chega com a da gente e fica forçando ele para entrar do lado dele. Caramba, aí dá maior. E aí da maior onda. E aí nesse tempo tinha uma família de gente lá que, não sei se eu posso falar o nome deles, da família. E aí eles matavam muita gente. Não, pode falar assim. Então, esse pessoal era uma família que chamava-se Família do João Come Vivo. João come vivo. Aí eles. Aí a gente foi na draga deles, a gente foi ver um ouro lá pintando lá. E aí nesse tempo tinha um gerente na draga que eu trabalhava, tinha um gerente. Aí a gente apoitou a draga e aí a nossa draga ficou por cima da poita deles, que a poita é uma pedra grande que se joga na água para segurar a draga. A draga. Aí os caras quiseram sair de lá e aí o Você. nosso gerente não deixou. Aí criou uma confusão. Tava dormindo, que ele tava mandando, era 4, cada uma dava 4 horas ou 5 horas. E aí, quando vencia 5 horas, já ia o outro garimpeiro. Aí eu tava dormindo, aí o menino me chamou lá, Piauí, Piauí, vai ter tiro aqui. Eu digo, mas o que história é essa? Aí, não, é porque o gerente lá tá de arma na mão. Nossa, eu imaginei agora. Eu dormindo aqui tranquilamente, já se acordar no susto. O cara acordando, levanta, levanta, que vai ter tiro, vai ter troca de tiro. E aí, como é que foi? Aí, quando eu levantei, aí quando eu olhei assim, no corredor assim, olhei, aí o rapaz na outra draga da frente, que tava com a 765 na mão, e na janela da nossa draga, do lado da cozinha, tinha um com a 12 na mão, apontando o cara lá. Eles já estavam dentro da draga de vocês. Não, tava na dele Na lá. deles, apontando de lá para Isso. de vocês. Aí eu disse rápido, aí o motor estava desligado, eu perguntei pro cara o que era que estava acontecendo. Aí o cara disse que o nosso gerente era brabo e eles queriam sair e ele tinha ameaçado de atirar nele. E aí eu digo, não, calma, calma, que não precisa isso, rapaz. Bora resolver isso aqui. O que é que mesmo que vocês querem? Não, porque a gente quer sair e a nossa poita tá por debaixo da draga de vocês e o cara não quis afastar a draga. Aí eu liguei o motor e afastei a draga. Aí eles pegaram a draga dele, colheram a poita deles e foram embora. Aí nós começamos a trabalhar, e nós estava todo mundo na cozinha, tomando café, tomando suco. Aí chegou 4, tudo armado. Aí subiram a escada, aí bem do lado do corredor ficava a caixa onde a gente jogava o material do ouro, aí tinha um em cima com a escopeta apontando para o corredor. Aí quem saía da mesa do café, que cruzava o corredor, estava vendo. Qualquer reação nossa, não escapava um. Aí eles chegaram com o gerente e meteram uma escopeta na cabeça do gerente, e dizia que eles iam matar ele, não sei o quê. Só que antes tinha um maranhense que trabalhava com nós, que já tinha pesado o ouro para um deles, um cabeludo que tinha, e tinha feito uma amizade com ele, aí ele disse, olha, os caras aí são bacanas, só que esse aqui é safado e nós vamos ter que matar Que era ele. o Que era o gerente. gerente. Ou o gerentezão. Aí o que que aconteceu? Aí eles foram pegar esse maranhense, botaram a escopeta na barriga dele, levaram no nosso quarto, levaram nossas armas. Levaram um rifle 22, levaram uma espingarda 12, levaram um revólver. E aí fiquemos desarmados. Aí por muito choro, a gente se humilhar para eles, eles não levaram o gerente, mas disse, na hora que encontrasse ele na corrutela, aí eles iam eliminar Meteu ele. bala nele. Ixi, Maria. Aí tá. Aí os caras fizeram essa ação lá e aí foram embora atirando, tei na voadeira, atirando e foram embora. E aí todo mundo se assombrou. Aí até a cozinheira foram embora. Só eu fiquei em cima da draga porque não poderia deixar só. E eu dei uma de macho. Eu digo, não, eu vou ficar aqui. Não, mas nós vamos mesmo embora. Aí foram embora lá pra beira. Tinha outra draga que a gente tava construindo lá. Aí eles ficaram lá. E quando o dono da draga chegou, aí ele se espantou, mas rapaz, esse amarelinho, esse piauiense, não, esse cara é o cara. Esse cara é o cara. Aí ficou me perguntando, fazendo muitas perguntas para mim, e eu nada de responder nada para ele, não tinha nada que ele queria mesmo, né? Aí o gerente não ficou, porque ficou com medo de morrer e foi embora. Aí disse, não, Piauí, você vai ser o gerente. Apesar que tem a cara muito fechada, tu não dá risada nem nada, mas
é você que vai ser o gerente da Tu turma. era todo sériozão, Sério, eu não cara, tirava sério. brincadeira com ninguém, só era sim, sim, senhor, sim, e nada mais além disso, aí ele ficava desconfiado de mim. Aí trabalhou muito, levei muita sorte. Uma vez que a gente despescou com 2 quilos de ouro, 1,8 kg, aí os caras ficavam maravilhados com isso. É, legal. Tô conspirando a favor de nós. Devagarinho, essa bunda incendeia, bote. Quero brincar de ser DJ da shorty. Tem como na mesa e eu só quero a Mari. Sabe, não é segredo, nós tamo à vontade.